Desde a Reforma em 1560, a Igreja Nacional da Escócia tem sido presbiteriana. John Knox e os seus associados completaram o trabalho de mudar a Escócia do catolicismo romano para o protestantismo. Os escoceses sentiram então a sua religião pura de adoração bíblica e doutrina, juntamente com a sua liberdade que lhes custou o tanto que valia a pena lutar. Nesta apresentação, o reverendo Sinclair Roney contará a história nos locais históricos da cidade de Edimburgo, da bravura, sofrimento e martírio dos Covenanters da Escócia. Meu nome é reverendo Sinclair Roney. Por 44 anos, eu fui secretário conferencista da Sociedade de Reforma Escocesa. Nos últimos 3 anos, eu fui conhecido como curador da Capela Madalena, que é propriedade da Sociedade de Reforma Escocesa. Nós procuramos fazer conhecidos os princípios da reforma por intermédio dos visitantes que vêm até aqui na capela, e nós gostamos de conhecer e compartilhar o conhecimento dessa verdade com eles. Nós estamos aqui na Catedral de St. Giles, no coração da cidade velha de Edimburgo. St. Giles foi uma igreja notável ao longo dos séculos. A parte da história dela, que é muito importante, que nós queremos retomar neste filme. Esta é a igreja onde John Knox foi ministro, e há muitas coisas no curso da reforma que ocorreu aqui na Catedral de St. Giles. Nós queremos nos concentrar em John Knox hoje, porque a sua parte no trabalho da reforma na Escócia é muito notável. John Knox foi um homem que foi treinado como um padre, e ele veio até esta situação por intermédio da sua amizade com um dos heróis da pré-reforma, George Wishart. George Wishart tinha vindo do nordeste da Escócia para Edimburgo, e ele começou uma turnê de pregação perto da área das docas em Edimburgo. E John Knox viu e ouviu e se tornou o seu amigo. E desse momento em diante, ao longo do restante do ministério de George Wishart, John Knox foi instruído e ajudou a entender o que a reforma estava fazendo por toda parte. E ele se juntou à reforma, como ela era conhecida, uma banda, e se tornou o ajudante e colega de trabalho com George Wishart. Após a morte de George Wishart, John Knox teve que deixar Edimburgo e ele foi para St. Andrews. E ele foi para St. Andrews com o que era conhecido como os seus meninos, a quem ele estava ensinando. E ele ficou em St. Andrews por alguns meses, e foi lá que ele começou o seu ministério verdadeiramente. Ele começou a ensinar em St. Andrews, mas algo aconteceu em St. Andrews que foi muito significativo e importante. John Knox frequentou uma paróquia em St. Andrews, e um dos serviços que os ministros, no final da sua mensagem, apontaram foi um desejo direto que John Knox se tornasse um ministro do Evangelho. E foi lá em St. Andrews que John Knox se tornou ministro do Evangelho. Ele brincou com a ideia por uma semana inteira, e uma preocupação angustiante que ele estava fazendo a coisa certa ou não. Mas ele veio para a igreja em St. Andrews no domingo seguinte e ele pregou um sermão. E quando ele pregou aquele sermão, as pessoas sabiam apenas exatamente aqui onde John Knox estava. É a única coisa nas publicações sobre John Knox das quais nós temos alguma ideia qual era a sua situação. Tem muita biografia dele e outras coisas mais, mas este foi um sermão muito importante que ele pregou, e foi para marcá-lo como
um dos grandes reformadores. Até este ponto, 3 homens que estavam envolvidos nesta reforma escocesa foram Patrick Hamilton. E Patrick Hamilton, ele era o que nós chamaríamos mais um evangelista em sua época do que George Wishart. E eles eram professores, mas em John Knox nós tivemos todas as 3 coisas: professor, pregador e também um organizador. E lá John Knox trabalhou fielmente por Jesus Cristo. Você notará nessas imagens que nas fotos de John Knox há uma característica notável, e é que ele está segurando a Bíblia. Essa é uma das coisas maravilhosas de John Knox, assim, que tudo que ele fez estava assim de acordo com a palavra de Deus. Aqui nós temos uma imagem que ilustra algo da forma que John Knox pregava. Ele tinha um púlpito muito pequeno, mas ele era capaz de fazer a sua voz ser ouvida e fazer a sua mensagem ter uma ênfase clara para que as pessoas respondessem a ela. John Knox deixou a Escócia por um tempo e ele estava na Inglaterra. Então ele foi para o continente e para Genebra. E foi lá que algumas das melhores coisas aconteceram a John Knox. Ele se tornou um amigo muito próximo e associado de João Calvino. E isso formulou na sua mente uma doutrina formal que era semelhante à própria doutrina de Calvino. Então ele voltou para a Escócia e começou a pregar a mensagem que deveria ser o arauto da reforma. Ele voltou para casa na Escócia no final de 1550 e ele viu que o trabalho de base aqui na Escócia foi feito e que houve preparativos para uma obra de reforma. E John Knox trouxe o seu aspecto organizacional da sua vida e o trabalho que ele fez. Ele foi um dos homens que formulou e imprimiu a Confissão Escocesa, que foi ser assim um dos grandes livros da época dos escoceses da Reforma. Ele também fez uma série de coisas que foram para ser ajudantes quando a Reforma viesse eventualmente. A Reforma veio em 1560, dezembro de 1560, e John Knox convocou uma Assembleia Geral. 42 homens compareceram àquela Assembleia. Eles estavam em sintonia com John Knox, com as opiniões de Knox e os seus desejos de ver uma reforma na Escócia. E eles se sentaram por 2 semanas na Catedral de Madalena e depois o trabalho progrediu e saiu para o país afora. A bandeira da reforma foi erguida pela parte principal da Escócia e houve uma grande resposta ao trabalho que estava sendo feito por aqueles homens que haviam sido nomeados ministros. John Knox se tornou ministro aqui em St. Giles e era uma igreja diferente da que está aqui hoje, mas John Knox ministrou aqui de 1560 até 1572 e ele teve um ministério maravilhoso aqui em Edimburgo. Essa foto que você vê é muito, assim, de fato interessante, porque dá uma indicação da maneira que as pessoas se reuniam em torno de John Knox quando ele estava pregando. E é dito que as pessoas, elas ocupavam, assim, a si mesmas. Um homem disse que escreveu as notas pelos primeiros 20 minutos ou 30 minutos da sua mensagem, mas ele não poderia fazer mais depois disso por causa da seriedade da pregação de John Knox. Então aqui estava um aspecto muito interessante das coisas.
Então John Knox teve licença por certos períodos de tempo por causa de uma doença e coisas assim por diante, mas ele continuou até 1572. Ele deixou um legado de grande valor. Nos seus últimos dias, na sua casa, John Knox se reuniu com os presbíteros e diáconos das igrejas em Edimburgo. E ele começou a falar com eles sobre o seu trabalho e o seu ministério. E ele deixou um ditado um tanto maravilhoso. E foi isso aqui, ó. Eu sei que muitos me culpam e culpam a mim por causa dos meus grandes rigores e severidades. Mas Deus sabe disso, que no meu coração eu nunca odiei a paixão daqueles contra quem eu trovejei os julgamentos de Deus. Eu odiava apenas os seus pecados. E eu trabalhei de acordo com o meu poder para conduzi-los a Cristo, que me colocou nesta função deste ministério e vai me chamar para prestar contas. Essas foram as últimas palavras que John Knox falou para o público em geral. E eu acho elas, assim, que elas são uma lembrança maravilhosa do calibre do homem e da sinceridade do seu ministério. A luta por liberdades religiosas e civis durante os anos 1600 não foi com o romanismo, mas com os episcopais da Inglaterra. A monarquia britânica, que mantinha autoridade tanto religiosa como civil, tentou proibir o livro de orações e o governo da igreja de arcebispos, bispos, reitores e leis da igreja sobre o povo da Escócia. St. Giles foi também notícia, como diriam, da igreja na Escócia por muitos e muitos anos. E um dos incidentes mais incríveis na história da igreja, que está consagrada aqui em St. Giles, ocorreu em 1637. Naquele momento, o rei ele estava tentando assumir o aspecto do governo da igreja. E ele criou um documento que era para ser uma fonte de conflito. Tanto que o povo da Escócia estava preocupado. Eles viram que estava prestes a estourar um conflito entre o presbiterianismo, onde Jesus Cristo é contado como a cabeça da igreja, e o episcopado, onde o rei é o cabeça da igreja. Então, chegou uma vez quando o reitor deveria ler este documento que havia sido preparado. E tinha uma mulher na congregação com o nome de Janet Geddes, ou Jenny Geddes, como ela se tornou conhecida, e ela pegou um banquinho de 3 pernas e ela jogou no reitor enquanto ele lia. Ela proferiu as seguintes palavras no sotaque escocês: vilão, você quer rezar uma missa na minha orelha? Você não vai rezar uma missa no meu ouvido. E aquele foi um ponto de partida para a obra da situação de compromisso na Escócia, onde a adesão dos direitos da coroa de Jesus Cristo foram tomados pelos Covenanters. Quando o rei Carlos I e os seus sucessores se esforçaram para forçar os escoceses a se conformarem, foi quando o conflito se tornou severo e até sangrento. Por mais de 50 anos, os escoceses lutaram uma longa e amarga luta até 1688, quando eles conseguiram restabelecer o presbiterianismo na Escócia. Depois do episódio de Jenny Geddes em St. Giles, as coisas mudaram muito rapidamente. 6 meses após o episódio, os homens foram escolhidos de diferentes partes do país e foi elaborado o que se tornou conhecido como Pacto Nacional da Escócia. Esse documento era um documento delineando os desejos dos presbiterianos na Escócia naquela época para preservar os seus direitos e também para exaltar o direito deles de reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre a igreja. E isso durou mais de 60 anos. A luta foi intensa e tinha muitas dificuldades que tiveram que ser superadas.
O Grassmarket era originalmente um lugar onde os agricultores locais colocavam seus produtos à venda. Também funcionou como um local de execuções públicas, onde muitos mártires e covenanters morreram. Isso levou à taverna local localizada ao lado da cena do enforcamento público, sendo nomeada a Última Gota. O local exato onde a forca foi colocada é marcado pela Cruz de Santo André, nos paralelepípedos com a inscrição para a fé protestante. Neste local, muitos mártires e covenanters morreram. Há também uma placa memorial que lembra muitos dos homens e mulheres que sacrificaram suas vidas. Muitos dos homens que foram executados no Grassmarket, não muito longe daqui, e é aqui que eles foram enterrados. É um tanto interessante contar a história de uma senhora que estava um tanto preocupada com aqueles homens da aliança sendo identificados como os malandros e patifes que tinham sido executados no Grassmarket. E estavam apenas assim, simplesmente jogados na cova aberta aqui. Ela queria que eles fossem reconhecidos como cristãos e que eles tivessem um funeral cristão. E ela aproveitou para vestir os corpos dos governantes na Capela Madalena, e eles receberam um enterro cristão aqui no Greyfriars. Mas esta pedra nos dá uma mensagem muito clara do que o pacto deles, dos governantes, era tudo. A pedra nos mostra algo da dedicação e devoção daqueles homens e mulheres também que deram suas vidas pelos direitos da coroa de Jesus Cristo. Suas vidas foram sacrificadas à luxúria de prelatistas abjurados. Embora aqui a poeira deles se misture com a de assassinos e de outros grupos a quem a justiça perseguiu e fez justiça até a morte, mas quanto a eles, não há nenhuma causa para que eles fossem considerados dignos de morte, mas apenas eles foram encontrados constantes no testemunho zeloso para as prerrogativas de Cristo, seu Rei. Verdades que foram celebradas pela cabeça do famoso Guthrie, e o tempo todo com o sangue do Sr. Renwick. Eles suportaram a ira dos inimigos, repreensões, tormentos, mortes e ferimentos. Mas ainda são aqueles que vieram de muitos problemas e agora triunfam na glória com o Cordeiro. De 27 de maio de 1661, que o mais nobre marquês de Argyll foi decapitado em 17 de fevereiro de 1688, que o Sr. James Renwick sofreu enquanto de uma forma ou de outra foi assassinado e destruído pela mesma causa, cerca de 18 mil dos quais foram executados em Edimburgo, cerca de 100 nobres senhores, ministros e outros nobres mártires para Jesus Cristo. A maioria deles está aqui. Agora nós estamos aqui parados no portão que marca o local conhecido como a prisão dos governantes. Isso nos leva de volta a 1679, quando mais de 1000 pessoas foram feitos prisioneiros durante a Batalha de Bottle Bridge e foram trazidos para cá e receberam acomodação neste campo aberto. Era um campo aberto naquela época. E eles ficaram aqui por 4 meses. Muitos deles sofreram muito, muitos deles morreram, mas eles estiveram aqui. E eles deram indicação da lealdade deles à causa pactuante. Há uma parte muito triste a respeito da prisão que acabou assim após esses 4 meses, que foi que eles perderam 200 prisioneiros que foram tirados daqui e levados para o porto de Edimburgo e colocados em um navio com a intenção de levá-los para a América. E indo por intermédio do Plantain Firth em uma tempestade, o navio naufragou e a maioria dos prisioneiros morreram porque eles foram colocados em um porão, lá no porão, e por isso eles afogaram naquele lugar. E hoje lá é um monumento nas Ilhas Orkney em memória daqueles homens que morreram naquela época. Antes da luta ser finalizada, cerca de 18 mil de todas as classes, ricos e pobres, homens e mulheres e crianças foram martirizados ou banidos da terra por causa da fé. Em 1638,
O Pacto Nacional foi assinado por dezenas de crentes escoceses, afirmando a determinação deles de lutar e até morrer pelas liberdades religiosas e civis na Escócia, tanto quanto eles próprios e por gerações ainda por nascer. Esse documento na parede tem uma das coisas que aconteceram após o episódio com Jenny Geddes. Vários homens de qualidade excepcional vieram juntos e decidiram esboçar o que se tornou conhecido como o Pacto Nacional da Escócia. E este é um facsímile dessa aliança. Dentro dessa aliança, eles estabeleceram os princípios de que eles defenderam como os pais da sua posição reformista. Essa foi a causa. E também eles destacaram a posição presbiteriana. Eles também deram um lugar ao rei e reconheceram que lhe deram um lugar de direito como o governante do país, mas não como o chefe da igreja. E esse documento foi levado para a igreja de Greyfriars e cemitério. E, em primeiro lugar, os nobres do país assinaram na igreja. E, em seguida, as pessoas comuns também foram capazes de assinar este pacto nacional. Alguns estavam tão desesperados para assinar que eles não esperaram pelos materiais para escrever, mas eles assinaram apenas assim, ó. Eles cortaram uma veia em suas mãos e assinaram com o próprio sangue. Então, essa foi um episódio de mudança, e a situação da igreja na Escócia nos anos 1600. E foi isso que trouxe a história dos Covenanters escoceses. Estamos na velha Capela Madalena, a última igreja a ser construída antes da reforma aqui em Edimburgo. E a igreja permaneceu desde 1541. Começou como uma igreja católica romana privada, e se tornou uma igreja onde os reformadores realizaram a primeira Assembleia Geral. E desde então, teve uma carreira diversificada na maneira como atendeu a tantos ramos diferentes. Era um edifício não denominacional, mas eventualmente se tornou um edifício interdenominacional, pelo jeito que contribuía para o culto a diferentes grupos que desejavam usá-lo para os seus cultos. Mas a parte importante é que nós estamos pensando em vincular a John Knox mais uma vez, porque foi aqui que John Knox trouxe os 42 homens para formar a primeira Assembleia Geral. Eles se reconheceram aqui no dia 20 de dezembro de 1560 a 18 de janeiro de 1561. Agora, o programa que eles tinham era um programa extenso e eles conseguiram passar por todas as coisas que eles haviam planejado. John Knox lançou as bases, pois, de fato, ele fez todos os planos e trouxe o que era conhecido como o primeiro livro de disciplina a ser um pedido assim, para a Assembleia Geral. E foi aqui que eles expuseram muito claro e positivamente a posição deles na reforma na Escócia naquela época. Havia muita coisa que eles precisavam aprender. A reforma na Europa estava acontecendo por algum tempo antes disso, e eles tiveram que deixar a marca deles, e John Knox estava determinado que isso aconteceria aqui na Escócia também. A única coisa que eles estavam muito preocupados era o meio de comunicação. John Knox fez um grande esforço para mostrar que a educação entrou amplamente na vanguarda do plano. Ele disse, a certa altura, que a educação não era o privilégio de poucos, mas o direito de todos. E isso significava que não apenas os jovens, mas estendia-se a adultos também, porque ele estava ansioso para que todos fossem capazes de ler as Escrituras por si próprios. Então ele estabeleceu uma sociedade reformista na Escócia. Aquela assembleia terminou e a Capela de Madalena se tornou um centro para pregar
e outras coisas, até 1578, quando uma segunda Assembleia Geral ocorreu. E foi nessa Assembleia Geral que o presbiterianismo foi inaugurado. E Andrew Melville trouxe a Assembleia aqui para a Capela de Madalena. E ele tinha o segundo livro de disciplina. E ele trabalhou nisso e estabeleceu o presbiterianismo como a forma de governo da igreja. A igreja reformada na Escócia. E hoje o presbiterianismo se estende por todo o mundo e está em tantos lugares diferentes que você pode ver algo de valor que veio assim, tanto da primeira Assembleia Geral quanto da segunda Assembleia Geral. No presente, no momento, a capela é usada como um ponto de encontro para uma pequena comunhão. E também nós temos reuniões de estudo da Bíblia aqui e nós convidamos os visitantes a vir e compartilhar conosco algo da maravilhosa história da Capela de Madalena. Há muitas coisas que interessam aos historiadores e aqueles que estão interessados nos aspectos do desenvolvimento dos diferentes sistemas na Escócia. E nós aproveitamos para conhecer pessoas aqui e compartilhar a história da Capela Madalena. É um lugar maravilhoso. É um lugar que nós acreditamos que o nosso Deus está abençoando e usando para a sua glória neste tempo presente. Na capela aqui nós ainda temos parte de uma velha mesa mortuária que era usada no tempo dos Covenanters. Uma senhora chamada Ellen Alexander, uma senhora que tinha sido presa por aderir às opiniões dos Covenanters. Quando ela foi lançada, ela queria fazer algo que identificasse os Covenanters muito mais prontamente. E ela foi a única que elaborou o plano para que os corpos dos Covenanters, quando eles viessem do local de execução, fossem vestidos para o enterro. E esta é a velha mesa em que eles foram vestidos para o enterro na capela aqui. E ela providenciou tudo para que os serviços funerários fossem realizados na igreja Greyfriars. E eles receberam um enterro cristão. O mundo em que nós vivemos hoje em dia seria muito diferente se não houvesse homens, mulheres e até crianças dispostas a morrer pela pureza da fé cristã e os direitos da coroa de Jesus Cristo. Os Covenanters da Escócia do século XVII acreditaram que a verdadeira igreja tinha apenas um rei, Jesus Cristo, e eles estavam dispostos a sofrer e morrer pela crença deles. Esta é uma produção da Verdade na História, em cooperação com o reverendo Sinclair Honey, de Edimburgo, Escócia. Ele foi secretário da Reforma Escocesa por 44 anos.